Fala galera, mais uma questão da SpaceX. Essa questão caiu no ano de 2010/2011 e ela quer saber o seguinte: qual deve ser o módulo, o valor da força F que é aplicada no bloco A para que o bloco B ele suba com uma aceleração constante de 2 metros por segundo ao quadrado. Então aqui no canto direito a gente pode observar os dados das massas aí de cada bloco, MA 4 kg, MB 6 kg, MC 8 kg, a aceleração 2 metros por segundo ao quadrado do bloco C e a gravidade 10 metros por segundo ao quadrado. Então aqui eu já destaquei o seguinte: como o bloco C está preso ao bloco B e o bloco B está preso ao bloco A por fios ideais, ou seja, fios inextensíveis, todos esses blocos eles vão adquirir o mesmo valor, o mesmo módulo de aceleração. O bloco C e o bloco B vão subir, então a aceleração vai ser orientada aí na vertical para cima, e o bloco A, a aceleração vai ser orientada na horizontal para a esquerda, no mesmo sentido em que é aplicada a força F, conforme a gente pode observar aqui em cima aqui na nossa figura, certo? Então é um problema clássico de aplicação de leis de Newton. Tudo bem? Então aqui é importante a gente destacar quais serão as forças que vão atuar de forma separada em cada bloco. Então o bloco C ele vai ser puxado para cima por conta desse fio. Eu vou chamar essa tração aqui de T1. Além disso, esse bloco C, o peso dele, o peso do bloco C vai ser para baixo, vou chamar essa força aqui de PC. Agora, ao mesmo tempo que essa corda 1 puxa o C para cima, ela vai ser responsável por puxar o bloco B para baixo. Então, o bloco B também sofre uma força de tração T1 para baixo. Lembrando que essa corda é inextensível, por isso eu posso fazer essa consideração. E também tem massa nula. Aqui é a força-peso do bloco B, que eu vou representar aqui do ladinho, ok? Esse fio que liga o bloco B ao bloco A já é um fio diferente. Então, é uma nova força de tração que a gente precisa calcular. Vou chamar essa força aqui de TA, certo? E, além disso, essa força é a mesma força que tenta retardar o movimento do bloco A para a esquerda. Então, está aí o diagrama de forças que estão atuando em cada bloco. Só falta a gente representar no bloco A força normal de A, e a força peso. Como o bloco A está numa superfície plana horizontal, essa força normal vai acabar sendo anulada pela força peso. Tanto é que a aceleração acontece somente na horizontal e não na vertical, ok? Então agora a gente precisa escrever a equação das forças que atuam em cada um dos blocos. Vamos começar então pelas forças que atuam no bloco C. Repara que eu tenho uma força T1 para cima, uma força PC para baixo. Só que se a aceleração do bloco C é para cima, o que acontece? A força que está para cima vence a força que está para baixo. De modo que para o bloco C eu posso escrever que a força resultante é a força que está para cima, concordando com a aceleração, menos a força que está para baixo, atrapalhando a aceleração. Então, T1 menos o peso de C é igual à massa de C vezes a aceleração, segundo a lei de Newton para o bloco C. Já o bloco B ele tem uma força TA para cima, ok? Com uma aceleração para cima. Então, significa que a força peso e a força T1 estão atrapalhando aqui a tração que está sendo aplicada em B. E a tração é responsável, a tração menos essas duas forças é responsável por fazer ele acelerar para cima. Então, no bloco B, vai valer a relação TA, que ajuda a aceleração, menos o peso de B, que atrapalha, menos a força T1, que atrapalha, tem que ser igual à massa de B vezes a aceleração. E agora, analisando o que falta aqui no bloco A aceleração é para a esquerda, então a força que está para a esquerda ganha TA que está para a direita, logo a força resultante para A
vai ser F menos TA, que vai ser igual a massa do bloco A vezes a aceleração. Ok? E aí, então, eu tenho um sisteminha aqui de 3 equações, mas fica bem simples. Por quê? Veja bem, eu tenho T1 positivo aqui em cima, posso cortar com T1 negativo. Eu tenho TA positivo aqui, posso cortar com TA negativo aqui. Então, eu vou, colocar aqui o que sobrou desse lado que não foi cortado. Sobrou um F positivo, sobrou um menos PB e também sobrou um menos PC. Isso aqui é igual à soma de todo mundo que está desse lado. Então, isso aqui vai ser igual, vou colocar o fator comum em evidência, porque todos estão multiplicando por A, MC mais MB, mais a massa do bloco A, vezes a aceleração. Certo? Essa força é o que eu quero descobrir. O peso de B é a massa de B vezes a gravidade, o peso de C é a massa de C vezes a gravidade. Isso aqui vai ser igual à soma de todas as massas, conforme eu já tinha escrito em cima, vezes a aceleração. Aqui agora é só substituir os valores, Se você reparar bem aqui, a gente já tem tudo discriminado direitinho. Para achar minha força F, então, eu vou substituir pela massa de B, que é 6 kg, gravidade 10, a massa de C, 8 kg, gravidade 10. Isso aqui é a soma de todas as massas, massa de C, 8, massa de B, 6, massa de A, 4, vezes a aceleração, que é 2, certo? Aqui, então, eu tenho F menos 60 menos 80, 8 mais 4, 12, 12 mais 6, 18, que multiplica 2, que dá 36. Aqui eu tenho menos 60 com menos 80, menos 140, é igual a 36. O 140 eu passo para o outro lado trocando de sinal. 140 mais 36, logo a força F vai dar 176 newtons. Esse é o resultado da força F para a condição inicial que foi dado no problema. Então é isso aí, pessoal. Um abraço, espero que tenha ajudado. Estudem bastante. Só mais um detalhe. Se você reparar bem, a força F aplicada ao bloco A aqui em cima, basicamente ela tem que vencer o peso de B e o peso de C para subir. Seria mais uma dica de resolução mais rápida. Mas em algum problema mais para frente, pode ser que ele te peça para calcular as forças de tração. Então você precisa ter elas aqui aparecendo nas equações para você poder resolver. Então é só mais uma dica aí para você resolver isso de uma maneira mais rápida. Um abraço a todos.